Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com o Dr. Victor Serri, que é especialista em processo civil e contratos. Vamos falar sobre direito do consumidor em tempos de pandemia. Doutor, bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Mais uma vez. Boa tarde, Caterina. O privilégio é meu conversar com você e com todos os telespectadores da TV Alesp uma vez mais. Prazer é nosso. Bom, doutor, a gente sabe que a fixação de preços, né? Quando a gente vai numa loja comprar um produto, a gente sabe que essa fixação de preço é uma mera liberalidade, vamos dizer assim, do fornecedor. Quer dizer, ele vai estipular o valor que ele quer atribuir àquele produto. Porém, no momento em que nós estamos vivendo, né, de enfrentamento a uma pandemia, quer dizer, é muito complicado a gente ver, principalmente quando a gente pensa nos itens que a gente tem utilizado nesse momento, né? Os equipamentos aí de proteção individual, álcool em gel, entre outros produtos que são fundamentais nesse momento, é muito complicado você ver esse aumento aí indiscriminado do preço. Quer dizer, o consumidor, então, que de repente acessa um produto aí que está, então, estipulado com um valor muito acima do comum, quer dizer, se esse registro, né, de abuso, de preço abusivo, né, de itens assim de consumo, o que o consumidor pode fazer, o que ele deve fazer e quando que esse valor ele é considerado abusivo? Pois é, Caterina, a gente observou essa situação de modo corriqueiro, sobretudo quando do início da pandemia, com itens essenciais e, sobretudo, uma sobretaxa em itens que, aquele determinado momento, passaram a ser essenciais porque levaram a população a uma preocupação natural. Então, a gente percebeu isso com uma movimentação forte, sobretudo em supermercados, das pessoas estocando alimentos, estocando álcool gel, estocando outros itens básicos de primeira necessidade. Isso, inevitavelmente, evoluiu para uma equação histórica de oferta-procura, sendo que a procura aumentou muito mais e, com isso, necessariamente, isso também aumentou. Em contrapartida, alguns comerciantes se aproveitaram dessa situação e, de modo oportuno, começaram a efetivamente precificar de modo absolutamente abusivo e completamente descompassado com a realidade alguns produtos, como o próprio álcool gel e depois, na sequência, as máscaras e tudo também que permeava essa situação aqui que o Covid causou. Com isso, a fiscalização nesse sentido passou sim a ser mais assídua de lá para cá. Então, o PROCON imediatamente, ao perceber isso, interveio com algumas notificações, algumas multas, de modo a coibir a proliferação dessa prática. Mas ainda assim, a gente se depara com essa situação ocorrendo. E qual que é a recomendação nesses casos? Que a pessoa, o consumidor que se sentir lesado, entendendo que realmente há um disparate, uma desproporção no preço e que ele realmente então é abusivo, a procurar, num primeiro momento, a gerência daquele estabelecimento, sendo um estabelecimento maior que tenha também uma ouvidoria, evoluir essa situação para a ouvidoria, e não for prontamente controlado e retificado, aí sim que então evolua essa situação também para o PROCON, ou também se utilize de plataformas como Reclame Aqui, consumidor.gov, e ainda assim, se isso não tiver sido efetivo, aí sim, em última instância, procurar a justiça, amparada aí, por exemplo, pelo Juizado Especial Cível, que costuma tutelar a situação. Certo. Quando a gente fala de preços abusivos, a gente tem visto muito nesse período, não só em relação a esses equipamentos, né, que a gente pontuou, o álcool em gel, os equipamentos de proteção individual, mas também preços abusivos nos serviços funerários. Quer dizer, é um momento em que muitas pessoas estão perdendo, né, os seus entes queridos,
é um momento de muita fragilidade, e a gente vê serviços funerários, lamentavelmente, né, oferecendo serviços com preços abusivos. Eu cheguei a ver também algumas situações onde as funerárias oferecem contratos com poucas informações, quer dizer, faltando então aí informações importantes e necessárias aí no que diz respeito à cobertura do serviço, né? Nesses casos também o caminho seria o mesmo, né, doutor? Exato, realmente a gente percebeu também esse movimento que pega a pessoa fragilizada, porque inevitavelmente já está ali acometida de uma situação de vulnerabilidade, de ter perdido um ente querido, e aí vai em busca desse serviço e se depara aí, então com contratos de adesão, com cláusulas genéricas, impositivas e também, consequentemente, com preços desproporcionais. É claro que os preços, seja lá de qual serviço for ou de que produto for, eles têm uma média mercadológica, vai variar para um pouco mais, um pouco menos, a depender da marca, da qualidade e de outras variáveis daquele determinado segmento. Mas normalmente o preço é composto dentro de uma razão. Por isso que quando a gente fala em desconto também, em alguns segmentos, por conta da pandemia, o desconto pelo desconto, ele nunca faz sentido. Ele faz sentido se ele está acompanhado, então, de uma situação de minoração daquele serviço que vinha sendo prestado ou de alteração da qualidade. É o que a gente não percebe funerário, porque o serviço que era prestado antes é o mesmo que é prestado agora. E não necessariamente, em que pese o Covid ter sim provocado toda essa situação pandêmica e, consequentemente, muitas mortes, não necessariamente essa equação evoluiu para essa mesma situação de oferta-procura. O serviço funerário passou a ser muito mais procurado do que era antes, muito mais acionado. Isso teria, então, corroborado para um aumento dos preços. Isso não necessariamente aconteceu, até porque a gente está aí num período de 4 meses, mais ou menos, da pandemia. Claro que, comparado com o ano passado, mais pessoas morreram nesse mesmo período, mas não tantas mais assim, a ponto de criar, então, esse colapso nesse mercado, que, então, faria com que os preços se multiplicassem irrazoavelmente. Então, é sempre que o consumidor, uma vez mais, se depare com essa situação abusiva, também nesse segmento funerário, que reporte imediatamente, primeiro à empresa e depois, não surtindo efeito, às autoridades, que deve haver algo errado naquela prestação. Doutora, eu comecei o programa dizendo, então, que o fornecedor tem a liberdade de colocar o valor que ele desejar no produto que ele está vendendo, né? Quer dizer, a pessoa deve comprar ou não aquele produto. É claro que a gente está vivendo uma situação atípica e existem momentos que esse valor ele se torna abusivo, quer dizer, existe uma linha tênue aí do que seria um valor alto, né, mas uma cobrança que estaria dentro do que é aceitável, para algo que realmente passa a ser abusivo. Que conta que a gente deve fazer, então, para a gente entender se o produto está abusivo? Existe uma porcentagem, algum cálculo que a pessoa consiga ter noção? Porque às vezes nem a pessoa sabe direito classificar uma diferença entre um preço alto e um preço abusivo, né? Realmente não há uma equação absoluta para esse tipo de situação. A média, e a partir da média, que o consumidor deve entender se aquilo está fora da praxe, está fora do comum, porque esses produtos já estão habitualmente nas prateleiras do mercado. Voltando, por exemplo, à questão do álcool gel ou das máscaras nas farmácias. Isso já fazia parte das vendas. Em partir do momento que o consumidor começa a reparar que, de repente, houve uma triplicação ou mais do preço, realmente começa, sim, a sair da seara normal da oferta-procura e evoluir para algo abusivo. Mas realmente não existe uma equação absoluta, porque características como marca, qualidade,
e mesmo a mera liberalidade do vendedor, do comerciante em poder precificar aquilo, acabam influenciando e potencializando num momento como esse. Certo. Doutora, uma outra situação que a gente se depara num momento como esse, acaba infelizmente também sendo recorrente, são propagandas enganosas de produtos, né? Inclusive produtos que compre este produto e fique livre do coronavírus, ou está doente, tome este produto. Quer dizer, propaganda enganosa num momento como esse, né? A gente sabe que a gente está num momento ainda de descoberta, a ciência ainda está caminhando e estudando possíveis soluções. E existem pessoas que acabam se aproveitando desse contexto, né? Quer dizer, o que a gente deve fazer num momento como esse, né? Frente a esse tipo de proposta enganosa. Esse tipo de situação oportunista, ela até transcende a seara civil e transborda para a seara criminal, porque isso realmente passa a ser crime, a ser contravenção penal, porque, sobretudo quando a gente vê que isso está muito atrelado à questão da saúde e da saúde pública, isso tem uma conotação de curandeirismo, de charlatanismo. Então é muito perigoso e realmente a gente vem observando esse tipo de propagação, não só com relação a remédios, mas também com outros produtos que prometem ser mágicos. E isso é uma situação que historicamente sempre existiu. Agora é por conta da pandemia e antes é com tantos outros produtos que prometem milagres. E isso efetivamente é algo que é repelido pela nossa legislação, não só civil, mas também penal. E sempre que o consumidor se depare com isso, mais uma vez, ele deve sim reportar às autoridades. Não sei se esse caso em que já há, suposto, a relação já parte de uma má-fé, ele já parte de modo enganoso, se seria eficaz ou efetivo ter uma conversa com o próprio comerciante. Me parece que não. Então é um pouco diferente da questão da precificação, do engano, em que a conversa para se compor, para entrar em acordo, é o primeiro remédio. Nesse caso, como a relação já nasce às margens da lei, me parece que a melhor solução e a melhor opção é, então, o consumidor reportar isso para as autoridades, para o PROCON, e a depender do tipo de situação e do tipo de abordagem, até para a própria polícia, para que aquilo evolua para uma investigação criminal. Certo. Quando a gente estava falando sobre os preços abusivos de funerária, eu esqueci de fazer uma pergunta que também eu acho que pode caber para esse momento que nós estamos falando desse tipo de situação de propaganda enganosa. Além desse tipo além desse crime, né, que pode ser então reportado ao PROCON, ao direito do consumidor, a gente pode também pensar juridicamente no aspecto, por exemplo, ligado a danos morais nesse tipo de situação, porque deve ser um constrangimento, deve não, é um constrangimento muito grande quando uma pessoa perde um ente querido, um momento de fragilidade ali, ela tem que se deparar com esse tipo de situação. E também, diante de uma propaganda enganosa, também um tipo de danos morais, no sentido de que você criou uma ilusão numa pessoa que você não vai poder corresponder. Quer dizer, a gente já entra num outro aspecto aí, no que diz respeito à integridade mesmo da pessoa. Quer dizer, em que tipo de situação, né, doutor, isso poderia configurar, inclusive, aí danos morais? Perfeito, sem dúvida, Catarina. O seu raciocínio está absolutamente correto e essa é a consequência. A partir do momento que a relação é oferecida, então, primeiro nessa situação do abuso, da condição vexatória, né, compulsória e até induzindo a erro num momento ali que a pessoa já está abalada emocionalmente. Então, trazendo o seu exemplo aí da questão funerária. Aquela relação foi consumada e depois ela se depara ali com gastos emergentes, com cobranças supervenientes, advindas de um contrato que era genérico, que era
permeado de cláusulas leoninas e de absoluta natureza de adesão. Então, ela, além da situação ali constrangedora no momento que precisou ali tomar essa decisão, induzida por todas essas circunstâncias, ela ainda depois passa a ter uma cobrança, vexatória ou algo do tipo. Sem dúvida, a consequência disso é um abalo moral da pessoa. E isso está longe de ser um exagero, que efetivamente se consuma e tem o condão aí de causar danos gravíssimos e irreversíveis. Não só à reputação da pessoa, mas também à sua índole, né? Aos seus instintos íntimos. Então, com certeza a lei já prevê e reconhece e esse tipo de situação, indenizando o consumidor quando essas características ficam provadas e ficam evidenciadas. Hoje em dia, como antigamente, diferente do que era antigamente, o patamar de capital de indenização já não é mais tão alto, justamente para coibir também situações de enriquecimento ilícito, ou seja, situações de oportunismo em que o consumidor também se aproveita daquela situação para, de repente, trazendo aí a gíria, cavar um pênalti. Então, os tribunais de justiça também já estão atentos a essa circunstância e, por isso, também, a depender do abalo, há uma média que é precificada para indenização. Mas essa média já é menor do que era antigamente, justamente para que não se estimulem demandas nesse sentido. Mas, com certeza, isso e, consequentemente, a cobrança vexatória que é advinda desse fato anterior, que também já é vexatório, evoluem necessariamente para uma situação de abalo moral e que acarreta numa indenização. Certo. E, doutor, no caso de cancelamento, né, de eventos como shows, cinemas, teatros, serviços de viagem, quer dizer, esse setor, esse segmento ficou bastante abalado, né, porque são situações que naturalmente geram muita aglomeração. Então, assim, a gente sabe que é o tipo de serviço que provavelmente vai ser retomado por último, né? Quer dizer, aí na lista dos serviços acaba ficando aí praticamente em último lugar na fila. Quais são os direitos do consumidor, né? Quando a gente pensa nesse tipo de serviço. Quer dizer, a pessoa pode requerer, então, o dinheiro de volta imediatamente. Quer dizer, o que tem sido acordado nesse sentido, até também para zelar pelo consumidor, mas também, de alguma forma, zelar pela empresa, né? Que também fica numa situação muito difícil num momento como esse. Quer dizer, que tipo de acordo tem sido proposto? E, assim, e sem excluir também o Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, como isso tem sido conciliado num momento como esse? Ótimo. Esses setores, infelizmente, foram mesmo abalroados com a situação do Covid. E a gente percebe uma preocupação das nossas autoridades e também do Poder Legislativo para tentar contemporizar a lei para esse momento atual. Ou seja, dentro dos parâmetros normativos que já são previstos na nossa lei, estabelecer e editar medidas provisórias que tenham o condão de amarrar melhor essa engrenagem para esse momento atual. Claro que contratos dessa natureza já trazem implícito ou explicitamente situações, já prevêem situações de fato superveniente, de força maior, ou mesmo, né, com uma terminologia mais jurídica, o fato de príncipe, que acabam já tendo escapes para compor situações inesperadas como essa. Só que isso ainda tem um condão um pouco genérico. E daí vem as medidas provisórias, mais especificamente a MP 948 de abril desse ano, que veio aí tentar regularizar ou pelo menos minorar os efeitos catastróficos nesse segmento
de eventos e de turismo, a fim de tentar evitar que esse segmento fosse a um colapso econômico, porque isso inevitavelmente evoluiria para agências e outras empresas aéreas e de eventos a bancarrota, o que não é vantagem para social alguma. Então, essa medida provisória, ela veio aí dentro do regramento do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e da própria Constituição Federal, oferecer alternativas para que os consumidores não saíssem lesados, mas que para também as empresas conseguissem suportar esse momento sem quebrar. Então, exigir, a princípio, a pessoa que tinha uma viagem marcada, e essa viagem não pôde ser realizada por conta de todo esse óbice do Covid, exigir que a empresa ou que a agência simplesmente devolvesse todas essas quantias imediatamente, certamente faria com que as empresas evoluíssem à quebra. A MP veio justamente contornar isso, dando a possibilidade da devolução, só que uma devolução fracionada em 12 meses, e não sendo esta como a primeira alternativa. Então, primeiro colocando como possibilidade a remarcação ou o crédito para que o consumidor depois possa usufruir daquele evento, daquele show ou daquela viagem, e em última instância, aí sim a devolução. E ainda estimulando, deixando em aberto, para que tanto o consumidor quanto o prestador de serviço se compusessem, ou seja, acordassem dentro das suas possibilidades a melhor saída. Então, o que a gente vem observando e também estimulando é exatamente isso, que as duas partes tentem, num primeiro momento, se conversar, compor através de aditivos, de adendos contratuais, reestabelecer um modo de manter aquele contrato ativo para que aquele serviço seja realizado de alguma forma, ainda que com concessões recíprocas, algum desconto de um lado ou algum acréscimo de outro, caso aquele pacote for ser melhorado ou aquele evento for ser melhor. E a partir disso, as pessoas evitarem litígios e conseguirem viabilizar suas expectativas de modo a ninguém ter prejuízo. Certo. No caso, por exemplo, de mensalidade de academias, né? Normalmente as pessoas gostam de fechar planos, né? Planos de 6 meses, planos de 1 ano, e a gente sabe que normalmente o contrato ele estipula aí uma multa, né? Caso a pessoa desista, quer dizer, a pessoa vai precisar pelo menos pagar ali um proporcional. Em casos como esse, como que fica, doutor? Quer dizer, a pessoa é obrigada a pagar essa multa ou ela pode suspender o contrato uma vez que esse serviço não está sendo utilizado? É algo que precisa ser negociado entre ambas as partes? Como que fica? Perfeito. Esse é um caso bastante complexo que a gente vem observando tanto nas academias quanto também nas instituições de ensino. E aí ele é um pouco diferente da prestação de serviço de uma viagem ou de um evento, que são questões pontuais e que podem depois ser compensadas ou remanejadas para outra data. Essas situações contínuas, né, de contratos mensais ou anuais, que inclusive são estimulados por essas academias para que também de alguma forma o consumidor tenha vantagem a longo prazo, eles esbarram agora na impossibilidade da prestação do serviço, que termina na não prestação do serviço, que teoricamente poderia sim dar causa à ruptura por parte do consumidor sem qualquer ônus, sem qualquer contraprestação. Então, por mais que estimulemos a composição e as pessoas então entenderem a função social que cada um cumpre e também entender que do lado de um comércio, de um lado de uma empresa, que é uma pessoa jurídica, ela é composta de pessoas físicas que também têm seus compromissos e a partir disso tentarem se equilibrar, a verdade é que o serviço dessa natureza não está sendo prestado. E aí isso é um problema grave, porque ele não tem como ser reposto depois, porque a mensalidade é contínua.
Então, o que a gente estimula é que as academias também tenham um bom senso de então tentar diluir isso, se não a devolução do dinheiro, ou se não a interrupção, para que elas também não caminhem para um desastre financeiro, elas então, reajustem isso para o próximo exercício, repassando esses descontos daquilo que já foi pago para os seus alunos. Porque o pressuposto básico disso, que o consumidor também deve levar em consideração, é que isso vai ser retomado. Isso é uma circunstância sazonal, pontual. Então, você romper o contrato agora, para o mês que vem voltar, tem circunstâncias que transcendem as jurídicas, né? E aí elas também devem levar o bom senso, a lealdade e prezar por isso. Então, é uma situação complicada que deve sim ser equilibrada. Se formos olhar friamente a letra da lei, o serviço não está sendo prestado, logo a contraprestação não precisa ser paga, logo o contrato pode ser rompido. Por outro lado, do lado do comerciante, o serviço não está sendo prestado, não por impositividade dele, mas por uma situação que transcende a vontade dele, que é uma imposição das autoridades por conta do Covid. Então, ele manter o estabelecimento fechado também é uma situação que diz sobre a responsabilidade social dele. Então, é um jogo de xadrez e que deve ser aí composto entre as partes justamente para evitarmos litígios que vão abarrotar a justiça e também causar um tumulto aí para o Estado num momento que já é delicado. Tá certo, doutor. Nosso tempo acabou, passa muito rápido, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Foi muito importante a sua contribuição, doutor. Eu que agradeço, Caterina. É sempre um prazer poder participar com você na sua brilhante condução e desse programa tão esclarecedor. Sigo sempre à disposição. Obrigada, doutor, e até a próxima. Até a próxima. O programa Alesp Conecta fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.